Eu só quero dizer que nós vimos um panorama com muita rapidez dos problemas principais da Europa e parte dos problemas do mundo, o que não é fácil com essa rapidez e com tanta lógica apresentar as questões. Queria só dizer o seguinte, eu jantei com o ministro da Fazenda da Inglaterra anteontem, Hammond, e claro, dado que o Brexit, coloquei a questão do Brexit a ele. Ele é um homem mais flexível do que... Não é? Mas a sensação que eu tive corresponde ao que você disse. Eles sabem que a Europa não vai se desorganizar completamente só porque a Inglaterra saiu. E a Inglaterra é quem tem o problema. O que ela faz agora? Não é? Como é que ela vai resolver as questões, primeiro, dela com a Europa? Londres ainda é um grande centro financeiro. A liberdade de movimentos é muito importante para isso. Segundo, como é que vai fazer com os outros países? No nosso caso, se nós avançarmos, como eu espero que se avance, num acordo com o Mercosul, como é que se faz com a Inglaterra? Pelo que ele me disse, a Inglaterra tentará a duplicar tudo que a União Europeia fizer. E, na verdade, ela sai da União Europeia, mas segue o curso no sentido da flexibilização do comércio, etc., etc., que vem da inspiração da União Europeia. E, contudo, eu concordo plenamente com o que foi dito aqui, especialmente que, de fato, os establishments foram derrotados nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas na Europa não foi assim. Na Europa houve tentativas de dar a impressão de que o populismo ia ser avassalador, e não. Eu estava, por acaso, no momento lá na campanha do Macron, vi o Macron na televisão, me surpreendi com o Macron, e ele ganhou, e não só ganhou, como está tentando fazer modificações grandes na França, coisa que não sei se é tão difícil quanto no Brasil, mas que é muito difícil também. Então, eu acho que a visão, o euroceticismo, é um momento como se diz, de mau humor francês, o mundial mesmo, né? Mas não é, digamos, uma tendência na história. A única questão que eu queria perguntar, e que não tem diretamente a ver com o que foi dito, é o seguinte: e a China? Como é que vai ficar nisso tudo? É verdade que existe uma tendência no atual governo chinês de uma maior aproximação com a Europa, com a Eurásia, incluindo a Rússia, em função dos problemas da China de abastecimento, de petróleo e também de comida, e também talvez algum temor da China por causa da marinha americana e as disputas dos chineses para controlarem o Mar do Sul da China. Isso é verdade? A Europa sente alguma coisa nessa direção? E como isso tem alguma coisa a ver também com o que foi mencionado aqui, e eu acho que tem razão outra vez você, ou seja, que a Europa vai ter que se unir militarmente, porque os americanos estão com essa política de neo-isolacionismo. E isso significa o quê? Como é que a Europa vai ver, em termos de posições bélico-políticas, a relação com a China e com a Rússia? Se o senhor me permite, eu abriria, para acrescentar essas perguntas que o presidente já fez, outras da plateia, para que o senhor se dirigisse a todas em conjunto. Marcos, Giorgio, eu chego lá, Roberto, senão meu pescoço quebra. Eu peço realmente que as pessoas façam um esforço de concisão. Não, são Marcos Vinícius de Freitas, eu sou professor de Relações Internacionais da FAP. A primeira pergunta é: o que tira o sono do comissário europeu hoje em dia? Né? Quais são as preocupações principais com relação ao futuro da Europa? E a segunda questão, com relação aos eurocéticos. E se a saída dos britânicos der certo? Se eles tiverem sucesso, o que acontece? Giorgio. Giorgio Romano, sou da Universidade Federal do ABC. Com relação ao Brexit, é que muito se falou, além que ia ter um impacto sobre a Europa continental, muito se falou que seria uma coisa irracional. Eu acho que não é, porque, no fundo, o próprio Jacques Delors, em 2012, ele falou uma entrevista, talvez é melhor a Inglaterra sair e fazer acordo de livre comércio, porque ele é muito diferente, com muito sua estrutura econômica, suas relações. E sempre, dentro da União Europeia, tentou, através dos opt-outs, fora do euro, sempre frear avanços de institucionalização. Então, não tem uma racionalidade de fazer acordo de livre comércio e avançar
na Europa continental, com a defesa, como você mesmo falou, que agora pode, que a Inglaterra está fora, com a institucionalização do euro, com um programa social que pode dar maior credibilidade e recuperar a confiança da população. É isso. Zé Gregório, aqui depois voltamos. Tem segunda rodada. Calma. Em primeiro lugar, um segundo para confirmar aquilo que o presidente falou, o quanto José Manuel Durão Barroso é amigo do Brasil, porque eu tive o privilégio de ser embaixador do Brasil em mais da metade do governo do José Manuel Durão Barroso como primeiro-ministro, e sei que ele realmente é um português que veste a camisa do Brasil. Em segundo lugar, queria perguntar o problema dos refugiados. Como é que ele vê o problema dos refugiados? Já temos material. Já temos material Bom, suficiente. em primeiro lugar, Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado pelos seus comentários. Eu também, ainda recentemente, também estive com Philip Hammond, que é considerado hoje no governo britânico, digamos, o moderado. A verdade é que hoje em dia o Reino Unido está muito dividido em relação ao Brexit. Como sabem, a primeira-ministra Theresa May convocou eleições, ela tinha uma maioria e queria uma maioria maior, o lema foi Strong and Stable Government. E a realidade é que perdeu a maioria, não tem maioria hoje. E foi impressionante, de facto impressionante. E Corbyn, o líder dos trabalhistas, quem a maior parte das pessoas não acreditava, teve um resultado impressionante. Mais de 80% dos jovens até aos 22 anos votaram no Partido Trabalhista, que é considerado hoje em dia muito, muito esquerdista. Houve, em parte, um fenómeno semelhante a Bernie Sanders. E perdeu, a senhora May perdeu. Portanto, hoje em dia, o Reino Unido, há um debate todos os dias na imprensa, se é o chamado hard Brexit ou soft Brexit, se é o duro ou o mole. E se eles ficam, de facto, o Reino Unido, se ficam no mercado interno, se ficam pelo menos na União Aduaneira, ou se há, digamos, um divórcio total. Qual é o modelo? Votar o Brexit é fácil, dizer não é a coisa mais fácil que há. Já dizia Georg Simmel, um grande sociólogo alemão. Dizer não para unir as massas. Mas dizer não é fácil, mas dizer sim aqui é o modelo norueguês, Espaço Económico Europeu, é o modelo Suíça. Estes países não são da União Europeia, mas na prática estão totalmente integrados. A Noruega há liberdade de circulação de pessoas da Noruega e tem que aplicar todas as regras do mercado interno. Só que não vota, não está nas instituições. Ou qual é o modelo? É Noruega? É Suíça? É Albânia? Que está fora da União Europeia, mas que também tem que aplicar. Bem, claro que qualquer britânico dirá, não, nós temos um modelo próprio. E é à procura desse modelo que se está à procura. Do lado europeu, eu acho que no final quer-se um compromisso. Eu estive ainda recentemente, foi no funeral, um funeral europeu, foi interessante, do Sr. Helmut Kohl, que ele quis que a cerimónia fúnebre dele não fosse na Alemanha, mas fosse no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Estive lá com a Sra. Merkel, estive com o Macron, estive com o Barnier, que é o negociador principal, foi meu comissário 5 anos, e tentei perceber o sentimento. O sentimento na Europa é um pouco esse que o meu amigo ali disse agora, ou seja, a Europa está, de certa forma, quer dizer, já inicialmente resignada, agora até eu diria que está aliviada. Vamos avançar nós, pronto. É verdade que a questão do Reino Unido, o Reino Unido sempre teve um papel, e eles próprios quiseram cultivar, de excepcionalismo na Europa. Só para dar 2 exemplos. Quando recebemos o Prémio Nobel, que houve-me a mim receber o Prémio Nobel em nome da União Europeia, com o meu colega do Conselho, foi em 2012 em Oslo, como a mim fazer o discurso, mas todos os chefes de governo praticamente da Europa foram, a senhora Merkel, o presidente Hollande, todos. O primeiro-ministro britânico não foi, mandou o número 2, Nick Clegg. Outra coisa mais interessante, quando assinámos o Tratado de Lisboa, que é o tratado que substituiu o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht, que é o tratado, hoje em dia é o tratado em vigor, em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, houve um primeiro-ministro que chegou atrasado. Imaginam qual foi? Foi Gordon Brown. Não quis assinar ao mesmo tempo dos outros. E assinou no Museu dos Coches, 2 horas depois. Há uma fotografia, que eu tirei uma fotografia. Mas isto, obviamente, eu sou bastante amigo de Gordon Brown, ele já me diz, claro, que tive de chegar atrasado. Normalmente os ingleses são pontuais. Bom, portanto, a Inglaterra sempre cultivou este excepcionalismo. Aliás,
por razões que de Gaulle oposto. Houve um veto francês à entrada do Reino Unido. Bom, mas a lógica da União Europeia, que eu conheço bem, é ser duro na negociação. A União Europeia tem esta coisa engraçada. É muito difícil tomar uma decisão, porque temos de ter o acordo de 27, mas é ainda mais difícil mudar uma decisão uma vez tomada. Por inércia da decisão, porque quando se chega a negociar entre 27 ou 28, depois para reverter, e a União Europeia já decidiu um modelo e agora não vai mudar. Vai ser uma negociação difícil, mas por definição a União Europeia gosta do compromisso. No final quer um acordo. Os europeus querem um acordo. Mas claro, querem um acordo, para responder à pergunta que foi colocada também ali pelo professor Marcos, não podem dar à Inglaterra uma solução melhor do que quer estar, porque então seria um encorajamento a outros para fazer o mesmo. Se agora se dissesse ao Reino Unido, então, olha, vocês não aceitam a liberdade de circulação, vocês não têm de receber os polacos, nem os outros lá, mas vão ter o acesso total às outras vantagens, então isso é um encorajamento para a senhora Le Pen amanhã dizer, eu também não quero búlgaros, nem quero romenos cá. Quero estar na União Europeia, mas não quero... Não, tem que ser menos. Está a ver? Que, aliás, eu acho que os ingleses compreendem-se. Quando não se paga as cotas de um clube, não se pode, e a cota aqui é a liberdade de circulação também, além de outras cotas, quando não se paga as cotas de um clube, não se pode ter todos os benefícios do clube. E é isso que vai acontecer na negociação. Mas não sabemos ainda, por causa, sobretudo, de Londres, de qual vai ser o ponto de equilíbrio. Eu acho que vai haver. Atenção, o que eu estou a dizer é uma opinião talvez minoritária. Hoje, em Londres, se os senhores seguirem, as pessoas estão a pensar que pode haver um clash, uma ruptura, que não vai haver acordo nenhum. E, por causa da questão financeira que falou, todos, por exemplo, os bancos internacionais todos em Londres, estão todos já a passar parte da sua para o continente. Da Goldman Sachs, a JP Morgan, ao Nomura, ao Credit Suisse, porque todos estes bancos estavam a operar na União Europeia a partir de Londres. E, como não se pode esperar por 2019, estão já... Londres vai se manter como uma grande capital financeira, não devido, porque tem uma cultura de regulação, tem uma experiência, tem uma infraestrutura. Não são só os bancos, são os advogados, são as consultoras. Londres vai se manter uma grande capital financeira, mas, a meu ver, vai perder parte dessa força. E, aliás, as outras capitais estão hoje em dia a fazer lobby fortíssimo junto dos grandes bancos para irem para de Frankfurt, para Paris, também para, eventualmente, para Amsterdão, até Milão, mesmo Dublin, Luxemburgo. Está a ver. É muito interessante. Portanto, eu acho que Londres, que de facto foi mal para o Reino Unido. Também foi mal para a Europa, porque perdemos um grande membro. Bom, há essas hipóteses agora de abertura, e respondendo também ao Presidente Fernando Henrique, eu não acho que vai haver um exército europeu tal qual, mas acho que, até porque os países da União Europeia, quase todos fazem parte, com 2 ou 3 exceções, fazem parte da OTAN e não querem sair. If it's not broken, don't fix it. E, sobretudo, por causa do receio que alguns têm muito grande de Putin e da Rússia, o que está a acontecer é que a OTAN está a ganhar em importância. Está a haver cada vez mais ações, por exemplo, dos países da Europa, do Oeste, do Ocidente e do Sul, que estão com forças, neste momento, nos países bálticos. Bom, atenção, isso é uma coisa preocupante. Aliás, não é a única preocupação, mas essa existe. A OTAN vai manter-se, mas o que vai haver pode, por exemplo, para vos dar uma ideia, para cada sistema de armas que os americanos têm, a Europa tem pelo menos 6. Para cada helicóptero militar, a Europa tem 6. Ora, o que faz sentido é, aliás, aplicando a doutrina da OTAN, é fazer o chamado pooling and sharing, é integrar. Franceses e alemães estão a competir a vender submarinos à Austrália ou à Grécia. Porquê é que não há uma? Se a Europa fez o Airbus, porquê é que não há de fazer também um submarino? Isto é um exemplo que estou a dar. E eu acho que vai acontecer isso na área tecnológica. Vai haver maiores, as chamadas integração de capabilidades, ou de capabilities, de capacidades militares e de defesa. Portanto, é aí que eu vejo que vai haver algum progresso. Pode haver, por exemplo, até coisas simbólicas, como, em vez de cada país ter a sua academia do Exército, da Força Aérea, da Marinha, porque não? Por exemplo, os países escandinavos já estão a fazer isso, terem academias comuns. Portanto, vai haver alguma coisa também simbólica, mas, essencialmente, que vai ser, mais uma vez, vai ser incremental, vai ser por aproximação sucessiva. Não vamos ter o exército europeu, que alguns que sonham com ele, de um dia para o outro. A minha opinião é que vai ser progressivamente. Seria curioso, Presidente, se uma academia europeia usando a língua inglesa, não é? Sim. Não, mas o inglês é cada vez mais a língua franca da Europa e vai manter. Aliás, temos pelo menos um país, aliás, na prática 2, que são portanto, a Irlanda, tem, além do gaélico,
A Irlanda tem a língua oficial inglesa, portanto, o inglês vai continuar como língua nativa da União Europeia, isso não há dúvida, e é a língua de comunicação. Na juventude, hoje em dia, na Europa, hoje em dia eu diria que se é analfabeto, se não sabe inglês, isso não é, a verdade é essa. E isso está, e eu penso que é positivo, desde que se mantenham as outras também. O multiculturalismo, mas eu acho bom ir à China e poder falar numa língua que eles também entendam, não é? Acho positivo e o contrário. Sobre a China, precisamente o que falou também o Presidente Fernando Henrique. Já agora vou dizer-vos a minha experiência sobre a China. A China é um país que, no essencial, apoia a integração europeia. Aliás, já é uma coisa antiga, já vem do Mao Tse-tung. A China via Estados Unidos e União Soviética e sempre pensou que a Europa podia ser uma espécie de polo. Posso escutar uma experiência interessante. Nos momentos mais agudos da crise financeira, e praticamente no mesmo dia, se não o próprio, em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, que era William Hague, fez aquela célebre frase, que o euro era uma casa em fogo, um incêndio, com as portas e janelas fechadas. Digamos que não é muito encorajador. Mas eles fizeram esse comentário. Recebiam um telefonema do Wen Jiabao, o primeiro-ministro chinês. Naquele estilo chinês, formal, educado. Telefono só para vos dizer que vos apoiamos, que vocês estão a fazer as coisas certas, que estas coisas demoram tempo, mas que se houver rigor orçamental, se houver reformas estruturais, se houver investimentos seletivos, tinham obviamente lido, se calhar ouvido as nossas posições, que nós achamos que vocês vão ultrapassar a crise do euro e nós queremos ajudar. E eles ajudaram. Eu mandei lá, na altura, uma delegação da Comissão que negociou com o Banco Central chinês, que comprou obrigações dos países na altura sob mais ataque. Da própria Grécia, mas sobretudo de Portugal, de Espanha, da Itália. Compraram numa altura em que os hedge funds estavam a vender maciçamente e alguns, por exemplo, o Banco Central Suíço ou o Fundo Soberano Norueguês estavam a vender obrigações dos países mais vulneráveis, a China estava a comprar. E fez um bom negócio. Ganharam imenso com isso. Compraram na baixa e agora ganharam. Portanto, a China tem uma visão muito sofisticada da Europa. Eles conhecem muito bem. Eles seguem. Posso-vos dizer uma coisa curiosa. Em Bruxelas, a agência de notícias que tem mais, talvez não sejam todos jornalistas, mas que tem mais gente, é de longe a agência Nova China. Tem mais que a Agence France Presse ou que qualquer agência americana. Eles seguem tudo ao detalhe. Agora, eu penso que a China vai ser cada vez mais importante. A China é o grande vencedor da globalização até agora. Há outro grande vencedor também, que é a Alemanha, diga-se em verdade, em termos relativos até talvez mais, em termos de market share. A China está a projetar hoje em dia poder, sem ter comprometido forças, diferentemente dos americanos, sem ter nenhuma baixa militar fora da China, nem gasto dinheiro como os americanos gastaram no Iraque ou no Afeganistão. A China está a ganhar influência. Este projeto One Belt, One Road é para levar a sério, que eles vão pôr maciçamente dinheiro, do Paquistão à Mongólia, a toda a Ásia Central. Aí pode haver potencialmente algum atrito com os russos, embora hoje em dia oficialmente aparece uma grande cumplicidade. A China está a ganhar. E hoje em dia temos esta situação curiosa, que é de se parecer a China a defender o multilateralismo. Como o presidente Xi, aliás, eu estava lá em Davos a fazer o discurso. Eu há dias estive com o meu compatriota, que agora é secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estive com ele em Nova Iorque. Ele disse, mas a China é o poder mais estável que eu tenho. Enquanto que os outros, nós não sabemos o que vão fazer, porque não sabemos o que vão fazer. Os Estados Unidos, a nível do State Department, não está... Há milhares de votações todos os dias nas Nações Unidas, em todas as agências. E a América não se sabe bem o que quer. A China mantém. A China vai dizer o que é que podemos fazer nós por você? O que é que podemos ajudar? É impressionante isto, é impressionante. É um poder que está, sem dúvida, a subir. Até agora, nós temos, obviamente, apoiado isso. Há algumas preocupações, porque, obviamente, a China não tem exatamente o nosso modelo de sociedade. Não é? Por exemplo, nós, na União Europeia, não demos à China algo que a China queria durante estes 10 anos. Destes 10, não. Eu estou a falar dos 10 que estive lá, mas o chamado Market Economy Status, não, porque a China é um grande mercado, mas não tem ainda uma verdadeira economia de mercado, porque há um controle de capitais, há decisões tomadas pelo Comitê Central para o investimento no estrangeiro. É uma situação ainda em evolução. Mas se compararmos, por exemplo, China e Rússia, nos últimos 20, 30 anos, onde é que estava a Rússia onde está hoje?
onde está a China, onde estava. Portanto, não há dúvida que há aqui uma mudança interessante. A Europa, em geral, tem visto com bons olhos o crescimento da China. Aliás, é o segundo maior mercado europeu, portanto, o primeiro Estados Unidos, o segundo China, mas a China vai provavelmente ultrapassar os Estados Unidos. É fundamental para as nossas empresas a exportação para a China e, basicamente, tem uma boa relação política com a China, embora com algumas discordâncias, nomeadamente nas questões que têm a ver com o Estado de Direito e direitos humanos. Eu acho que a questão, qual é o grande receio da Comissão? É que hoje em dia é muito a vitória de populismo ou nacionalismo por causa de refugiados e imigrantes ilegais. Este problema não está ainda resolvido. Temporariamente está, reduziu-se, houve um acordo com a Turquia. A Turquia é outro problema também. Bem, eu se quisesse simplificar hoje em dia a situação na Europa, isto é uma botada, mas diria que a Europa está mais unida porque está unida no receio de Putin, na oposição a Trump e também na oposição, ao fim e ao cabo, ao Brexit. E também que cada vez mais está preocupada com a Turquia, por causa da evolução recente na Turquia. Com razão. Bom, dito isto, os refugiados, se o problema não for bem gerido, pode dar uma pressão a favor dos movimentos xenófobos que há na Europa. Nós, na Áustria, tivemos a milímetros de ter um presidente quase de extrema-direita, mas inspirado pela tradição, que, enfim, na Áustria, a extrema-direita na Áustria é uma extrema-direita particular. Provavelmente já ouviram falar de um senhor chamado Adolfo, não? Bom, aquilo foi, e ganhou um candidato verde, candidato, ao fim e ao cabo, muito à esquerda, mas que todo o centro apoiou para evitar. Não era o chefe do governo, era um... Portanto, atenção, portanto, eu não quero dizer que os problemas estão resolvidos, eu quero ser muito sincero convosco. Eu acho que estamos bem melhor do que estávamos atrás, na Europa, mas há nuvens ainda no horizonte. Ainda há nuvens no horizonte. Mas comparando com o que está a passar noutras partes do mundo, francamente, acho que não temos razões para estar, no essencial, satisfeitos. Eu acho que respondi às principais questões, ou não? Acho que sim. Vamos para uma segunda rodada, porque senão a ala esquerda da plateia aqui me trucidará. Depende da perspectiva, a minha esquerda. Então, vamos lá. Eu chego lá. Roberto. Tá bom. Minha pergunta... Roberto Bacedo, economista e professor da Universidade de São Paulo. A minha pergunta é sobre Portugal, certo? Eu estou muito interessado no país, porque ele passou por um processo de ajuste. Inclusive, eu estava lá no evento acadêmico quando foi anunciado aquele programa lá chamado, o imposto pela chamada Troika. Uhum. E depois ele passou pelo ajuste, mas as notícias recentes são muito boas, que está melhorando a economia e tudo mais. Houve uma troca de governo lá, que eu não sei se teve algum papel disso. Mas a minha pergunta, inclusive, porque o Brasil passa por um processo de ajuste, é se esse processo de ajuste teve um papel nessa melhoria. Muito bem, vamos lá. Eu chego na Elga que tem uma... Eu vou ter que... bom, 4 perguntas, mas muito concisas aqui. Eu vou trazer para cá, aqui. Elga. Helga Hoffmann, do Gacente USP. Super curto. Helga Hoffmann, do Gacente USP. Eu queria saber mais sobre Turquia, relações com Turquia, porque há algumas mudanças. Há o acordo sobre refugiados, agora é uma discussão se está em perigo, porque já começaram protestos contra o Erdogan. Então, eu gostaria de ouvir mais sobre Turquia. Zé Roberto Whittaker aqui. José Roberto Whittaker Penteado, SPM, sem querer desviar o assunto, mas tenho, pessoalmente, relações antigas com Portugal. O meu pai foi um dos primeiros imigrantes brasileiros para Portugal, quando o chefe do governo era o senhor Salazar ainda, então, coisa antiga. E o que eu queria falar é de que o senhor nos dissesse alguma coisa sobre esta comunidade luso-brasileira que existe. De fato, a gente está com nossos irmãos portugueses, e isso é muito sentido, mas, mais recentemente, fala-se de um mundo lusófono.
Gostaria de saber como é que o senhor vê a evolução dessas iniciativas e o que podemos esperar do futuro. Então, o jovem às suas coisas. Eu chego lá e aí terminamos. Rápido, tem mais duas perguntas muito concisas. Obrigado, Sérgio. Evandro Butini, economista da Rio Bravo. Eu queria, rapidamente, existe uma união política, uma união monetária em algum dos países, mas como funciona a união fiscal? Como funciona a relação orçamentária entre os países europeus, que eu tenho muita dificuldade de entender, e que advém também essa grande dívida cobrada do Reino Unido, afinal, pelo Brexit? Tá bem. Última pergunta aqui na frente. Venceslau, jornalista internacional. Eu queria pegar o gancho que a pergunta que o embaixador fez há pouco sobre a africanização da Europa. Porque o pessoal vai para lá e não tem trabalho nenhum, eles ficam nas praças sem fazer nada o dia inteiro. Bom, talvez comece por esta questão, que é, de facto, as pessoas vão para a Europa, porquê? Porque na Europa se está bem, senão não iam. Os refugiados da Síria não vão para a Rússia, vão para a Europa. Não? Portanto, eu estive, por exemplo, no campo de refugiados de Zaatari, que é na Jordânia, que, aliás, é a Comissão Europeia que paga no essencial aquilo. É da Unicef e das Nações Unidas, mas e falei com aquelas crianças, as miúdas, porque estão, as moças estão separadas dos rapazes. É uma tragédia terrível. Quer dizer, eu, se fosse sírio, tivesse, como tenho 3 filhos e já 2 netos, eu também fugia da Síria e queria ir para um sítio onde pudesse, pelo menos. Portanto, eu acho que nós temos o dever moral de receber todos os refugiados. Aliás, faz parte da Convenção das Nações Unidas. Por isso eu acho que a senhora Merkel teve muito bem quando deu um sinal positivo. Há muita gente que a criticou. Mas a política, meus amigos, é o terreno do contrafactual. Temos que pensar... Imaginemos que era ao contrário, que a Merkel dizia não queremos refugiados. O que é que se diria da Alemanha e da Europa? Portanto, claro que agora está adaptando, está procurando ver, está pondo condições, mas a posição de princípio, vamos receber os refugiados, foi uma boa posição. Tive outra experiência que nunca irei esquecer. Eu, na altura, com o primeiro-ministro italiano Letta, estava em Lampedusa, quando foi o funeral daqueles 300 náufragos. É uma coisa que não se esquece, ver 300 caixões, entre os quais um de uma mãe que ainda não tinha com o filho, porque não tinha, morreu antes de cortarem o cordão umbilical. Morreram a tentar chegar a Lampedusa, na Itália, para entrar na Europa. Aí são africanos que vêm através da Líbia, vêm sobretudo da Somália, Eritreia, e também outros que vêm, às vezes até vêm do Afeganistão, por aquela rota da África. Ora bom, o que é que nós podemos fazer nessa circunstância? Nós não podemos aceitar a imigração ilegal, porque há tráfico também de seres humanos, há gente que explora essas redes. Mas eu acho que, em relação aos refugiados, temos o dever moral de os receber, é uma questão humanitária de princípio. Em relação à imigração ilegal, temos que trabalhar com os países para evitar fluxos descontrolados. A Europa, ainda hoje, tem cerca de 500 milhões de pessoas, com o Reino Unido, vai perder cerca de 60, mas tem 500 milhões e é das regiões mais ricas do mundo. A Europa pode perfeitamente acomodar mais 1 milhão ou 2 milhões. Pode, se o quiser fazer. Tem que fazer uma distribuição da responsabilidade, o que não é fácil, porque alguns dos nossos países não têm experiência multicultural. Curiosamente, os países com passado colonial são os mais abertos. Estão habituados a ter africanos, estão habituados a ter muçulmanos. Agora, países como a Polónia, como a Hungria, como a República Checa, são países muito mais homogéneos etnicamente e religiosamente. Copa do Mundo de futebol. Exatamente. Quantos africanos têm nos times europeus? Exatamente. Portanto, eu acho que o futuro é isso. Aliás, eu estou aqui a falar no Brasil, que é, a meu ver, talvez o maior caso histórico de chamada mestiçagem, que eu acho que é uma das coisas que eu me orgulho como português. Acho que Portugal deu aí uma contribuição para o mundo, porque, obviamente, não estou a fazer o elogio do colonialismo, nunca farei. Era muito jovem, já lutava contra o colonialismo português em Angola, Moçambique e na Guiné, portanto sou contra o colonialismo, mas apesar de tudo é verdade que Portugal foi, já que falámos também aqui de Portugal, eu vou dizer uma palavra também, a matriz brasileira da sua mestiçagem, também tem a ver um bocado com a herança portuguesa, como, entre outros, disseram tantos autores que vieram para cá, no tempo em que a Europa estava com a ideia da supremacia ariana, não é?
teve essa ideia. E não foi assim há tanto tempo, não é verdade? Como é que se chamava aquele grande austríaco que morreu aqui no Brasil? O Stefan Zweig. Ele tem palavras fantásticas sobre isso, não é? Ele vem da Europa com a sua ideia da superioridade ariana e ele viu que o Brasil ficou admirado com isso. Isso eu acho que é algo que vocês se podem orgulhar no Brasil e que eu também, de certa forma, acho que Portugal se pode orgulhar. Claro está que isto vai ser difícil de gerir no curto prazo. Há uma pressão. Mas a Europa precisa de mais gente. A Alemanha precisa de mais gente. Nós temos o declínio demográfico na Europa. Portugal, por exemplo, está neste momento com uma das taxas de fertilidade mais baixas da Europa. Mais uma vez, outro mito que caiu. Aqui há tempos dizia-se que os países católicos, por definição, tinham mais filhos. Falso. Falso. Portugal, Espanha e Itália são dos que têm menos. Os países escandinavos estão a ter mais. Depende também das políticas públicas, não é só, e dos incentivos que se dá. Bom, portanto, eu acho que vamos ter que gerir essa questão e acho que a Europa tem meios de gerir essa questão. E que, claro, que causam dificuldades temporárias. Estamos a aprender a lidar com isso, mas acho que vamos conseguir. As outras questões que colocaram. Bom, sobre a Turquia. Como sabe, a Turquia é o mais antigo candidato à União Europeia. E, entretanto, já entraram todos os outros países e a Turquia não. Nós apoiámos muito a Turquia. Eu conheço bem o Sr. Erdogan, conheço antes de ele ser presidente, primeiro-ministro, até quando ele ainda era prefeito de Istambul. Recebi-o em Lisboa. Nós, Comissão Europeia, na altura, apoiámos para que a Turquia não fosse um regime militar, para que houvesse, digamos, a supremacia do regime civil, do Estado de Direito. Infelizmente, o que se está a passar, o que se está passando na Turquia, é uma concentração de grande poder. E, embora compreendamos e aceitemos o direito das autoridades turcas de reporem a legalidade constitucional depois daquele putsch dos chamados gulenistas, obviamente estamos preocupados quando vemos milhares de jornalistas na prisão. Professores, militares, quadros. E temos dito isso claramente às autoridades turcas. E por isso eu acho que no futuro previsível a Turquia não será membro da União Europeia, parece-me que é óbvio, é evidente, não está preparada para isso, nem a União Europeia está preparada para receber um país como a Turquia. Digo isto com pena, porque a Turquia é um grande país, a Turquia tem uma grande tradição, é um país que está numa zona geopolítica-chave entre a Europa e o Médio Oriente e a própria Ásia Central, é um hub do ponto de vista energético, é um país, de facto, forte e importante. Aliás, membro da OTAN, é um dos maiores exércitos da OTAN, a Turquia. Mas, obviamente, os desenvolvimentos não são muito bons. Vamos continuar. A minha posição é de continuar. Eu acho que não é bom cortar as negociações. Porque sempre que eu vou à Turquia, além de encontrar as autoridades, encontro organizações de mulheres, por exemplo, que hoje em dia estão a sentir um bocado a pressão social, já para se vestirem de outra maneira e tal. Organizações, ONGs para os direitos humanos. E todos eles me dizem, por favor, não abandonem, mantenham a negociação, mesmo que não entre a Turquia já, vamos manter o diálogo. Portanto, eu acho que devemos manter o diálogo, mas, ao mesmo tempo, obviamente, defender princípios que são muito, muito importantes. Portugal, foram as outras questões que tive agora. A situação portuguesa é boa, em geral. Aliás, todos os países que passaram por programas de ajuste, talvez com uma diferença que é a Grécia, por razões políticas próprias, estão muito melhor agora. Bom, eu sou suspeito porque eu defendi esses planos de ajuste. Eu estava na Comissão Europeia, a Troika era a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Ora, obviamente que nós preferíamos que não tivesse sido tão duro, mas os países puseram condições para o plano de ajuste, para dar ajuda. O meu papel foi muito tentar convencer a senhora Merkel a ser mais generosa, a ter juros mais baixos, maturidades mais longas. Bom, mas esses países que fizeram reformas estão muito melhor. Hoje, a Irlanda é dos recordes do mundo. Bem, a Irlanda, as pessoas se esquecem. O PIB per capita da Irlanda é 63, salvo erro, $1.000. É um dos países mais ricos do mundo. É pequeno, mas é rico. E é um país competitivo. A Espanha está a bombar economicamente. Estive recentemente em Espanha e também aplicou um programa de ajuste muito forte. Portugal está a crescer também positivamente, com o desemprego a baixar. Isto deve-se essencialmente a reformas feitas pelo anterior governo. O que é que se passou? O anterior governo é liderado pelo Partido Social Democrata, que é o meu partido, isto para ser claro e transparente, ganhou as eleições, mas não com a maioria, porque obviamente foi muito difícil o programa. Foi para o governo, o Partido Socialista, liderado por António Costa, antigo prefeito de Lisboa, que é um homem moderado, inteligente e hábil,
Mas como não tinha... Portanto, ele perdeu as eleições. Mas como não tinha maioria, fez um acordo com os comunistas e com o partido de extrema-esquerda, que é o Bloco de Esquerda, que não estão no governo, mas que apoiam. Em Portugal chama-se isto a geringonça. É a geringonça. E ele está, e o primeiro-ministro António Costa está numa acrobacia, ele é de facto o mestre da acrobacia política, entre Bruxelas, a aplicar as regras da prudência orçamental, e Portugal saiu do déficit excessivo, mas ao mesmo tempo a tentar satisfazer a extrema-esquerda. A extrema-esquerda está contente porque não tem lá a direita, ou o centro-direita. O meu partido eu sou um centrista, essencialmente. Mas, enfim, no sistema político diz-se que normalmente é centro-direita ou PSD. Bom, não querem a direita no poder, então a coisa está a aguentar. Porque depois disso foi eleito por Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República, que esse é do meu partido, e que tem estado a apoiar muito o novo sistema, a confiança de Portugal. Depois de ganhar a Copa da Europa, eu estava lá em Paris, aliás, acho que o Presidente Hollande não gostou, porque estava ao lado dele na vida. E nós ganhámos em França, em Paris, contra a França, o Campeonato da Europa de Futebol. Há uma nova confiança em Portugal. Portanto, eu acho que, de certa forma, politicamente, o que se está a passar era necessário, porque o anterior governo fez reformas muito corajosas, e eu acho que devemos muito ao Pedro Passos Coelho, mas ele era muito duro. E as pessoas, depois de um período duro, quando se é duro, e o próprio Cavaco Silva, um grande homem, um grande Presidente da República, mas é um homem muito duro. E agora o país está a precisar de largar o sapato. Vocês conhecem a anedota daquela pessoa que vai à sapataria e pede sapatos de 39? Não conhecem essa história? Não. É um homem que vai à sapataria e pede sapatos de 39. E o homem da loja diz, mas não é para o senhor calça para aí 43. Não, é para mim, é. Mas para si, mas não serve. Mas sabe, olha, a minha mulher deixou-me. A minha empresa faliu. O meu filho é drogado. O único prazer que eu tenho na vida é chegar a casa e tirar os sapatos. Em política, às vezes, é preciso isto. Portugal está um bocadinho a tirar o sapato. O programa de ajuste foi muito duro, atenção. Houve muita gente. É isto. Eu não sou do partido que está no poder, mas acho que no essencial a situação hoje em dia está. Claro está. Tenho pena que não tenham avançado em algumas reformas, mas pelo menos não destruíram as anteriores. Houve uma reforma laborista, ou laboral, importante. Houve uma reforma da segurança social, da previdência, muito importante, que liga as contribuições à esperança de vida, que, aliás, a maior parte dos países europeus já fez essa reforma. A parte fiscal está muito melhor, a arrecadação fiscal é muito efetiva hoje em dia em Portugal. Aquela coisa de não pagar os impostos, que até era popular, hoje em dia não há maneira, a sociedade tornou-se muito mais exigente. Há uma modernização. Eu, em geral, estou confiante. Bom, obviamente que eu sou suspeito, porque eu gosto imenso do meu país. Dito isto, também acho que, sou sincero, se o país não estivesse bem, eu não vos dizia. Eu acho que o país está bem. E está a haver investimento privado. O turismo está a bater recordes absolutos. Também aí está a beneficiar. Portugal, Espanha e Grécia estão, de certa forma, a beneficiar da tragédia que vive o Egito, a Tunísia, a Turquia, e está a haver um desvio. Portanto, está a bater os recordes totais de turismo e investimento imobiliário, e isso tem um efeito. Depois, os nossos principais parceiros, que são a Alemanha e a Espanha, estão também a crescer bastante. As exportações portuguesas, Portugal está com uma balança comercial muito positiva, que não tinha há muito tempo a balança de transações correntes. Portanto, em geral, bom. Sobre a comunidade de países portuguesa e Brasil, bom, eu também sou suspeito aí, porque o meu pai era brasileiro. O meu pai nasceu no Brasil e só foi para Portugal com 20 anos. Portanto, eu em criança, eu lia o Cruzeiro, a Manchete. Ora, isto do Portugal de Salazar, que eu era... Não quero imaginar que era um Portugal muito conservador. Podia ver aquelas meninas de biquíni na Manchete e no Cruzeiro. É que vocês aqui eram muito mais abertos do que na altura Portugal. Eu sou muito amigo do Brasil, como disse o Sr. Embaixador, é mesmo verdade. E eu acredito na comunidade luso-brasileira e na comunidade dos países de língua portuguesa. Aliás, dei uma ajuda para isso, porque eu fui ministro quando começámos o diálogo de Portugal com as antigas colónias da África. Na altura, eles não queriam falar em comunidade. Era 5 mais 1. Era Portugal mais os 5. Angola, Moçambique, a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. E fomos nós que começámos isso. E depois também tive um brasileiro que trabalhámos muito, foi o Aparecido, da Oliveira, o Zé Aparecido, que também era um fã. Aliás, foi com ele que eu fui a Minas Gerais, fui a Conceição do Mato Dentro, a Cerro, claro, a Diamantina, fui a todo lado, porque ele disse, você é português, tem de conhecer Minas Gerais. Lá fui, para aquilo tudo. Bom, ora, eu acho que nós devíamos investir mais nessa comunidade, porque o português é a terceira língua do Ocidente.
É o inglês, o espanhol e o português. Há mais falantes de português do que de francês ou de alemão, como língua mãe. Isso é graças ao Brasil, sobretudo, que é o grande país. Eu acho que devíamos investir mais nisso. A comunidade dos países de língua portuguesa existe, há um secretariado, mas, claro, é um bocado desigual, é um bocadinho assimétrica. Dito isto, acho que é uma oportunidade e que devíamos continuar a investir nela. Obviamente, Portugal na União Europeia, o Brasil aqui como uma grande potência da América do Sul e da América Latina, mas eu acho que faz sentido a cumplicidade cultural no mundo da globalização faz mais sentido que nunca. Ainda por cima, quando hoje em dia temos a sorte de partilhar valores. Houve alturas em que eram regimes diferentes. Hoje em dia somos, claro, cada um no seu próprio contexto, mas somos países que partilham os mesmos valores democráticos e de abertura. Por isso, eu acredito no futuro da relação luso-brasileira e é por isso também que achava que era bom termos o Mercosul, Europa-Mercosul, e eu já dei provas também do nosso compromisso, nomeadamente na União Europeia e Portugal. Foi durante a presidência portuguesa que se fez a tal, foi por iniciativa da Comissão, mas que se fez a tal parceria estratégica com o Brasil. Portanto, não é só retórica, também é coisas concretas que foram feitas e que estão a ser feitas. E em Portugal, isso que posso-vos dizer, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um muitíssimo amigo do Brasil, gosta imenso do Brasil, tem mesmo uma paixão pelo Brasil, e as autoridades em geral são muito pró-brasileiras. E eu espero, aqui também, eu sei que há... Claro que, vamos ser sinceros, o Brasil é muito grande. E como sendo muito grande, muitas vezes o Brasil está a olhar mais para dentro do que para Portugal. E compreendemos isso, não é? Em Portugal, talvez haja este sentimento maior hoje do que houve. Mas eu acho que devíamos investir mais nisso, obviamente, como na geometria variável do mundo, como uma das cumplicidades importantes para trabalhar com outros, trabalhar na América Central, na América Latina, trabalhar na Europa e trabalhar no mundo. A situação do Brasil não faz diminuir a paixão de Portugal pelo Brasil? Não. O Brasil, eu acho que... quer dizer, o Brasil já passou por muitas crises e vai passar por esta. Eu acho que... Eu gostava de usar em relação ao Brasil a expressão que usei em relação à Europa, que é resiliência. Resiliência é um conceito interessante. Vem da física dos materiais, a capacidade de um material voltar à sua forma anterior depois de um grande stress. E também na psicologia, depois de um trauma, as pessoas recuperarem. Eu sei que o Brasil está a passar um momento traumático, eu sei isso, e todos nós sabemos isso, não gostamos de ver dificuldades, mas, francamente, se o Brasil ultrapassar esta crise institucionalmente, é uma grande coisa. Porque, normalmente, na América Latina, pelo menos há alguns anos, isto teria dado um processo de venezuelização ou um putsch militar. E o Brasil é uma crise difícil, nós sabemos, mas eu acho que o Brasil vai voltar a crescer e vai voltar... é uma grande nação. Portanto, eu acho que, sobretudo isto, a amizade entre os povos deve ser independente das circunstâncias. Quer dizer, é fácil, eu dizia isso na Comissão Europeia, era fácil ser europeísta nos bons tempos. Nós precisamos de europeístas para todo o tempo, não é? Para todas as estações, não é? E acho que é isso que deve orientar-nos. E acho, sinceramente, que devemos manter essa ligação estrategicamente, independentemente das conjunturas. Bem, então, uma salva de palmas e depois o presidente.